Maravilha, bom dia, Sala 57, a todos e todas por aqui. Um privilégio acompanhado de uma grande responsabilidade, né, de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus neste momento tão solene que é buscar na palavra as orientações e, por que não, talvez alguma advertência que o Espírito Santo quer trazer a cada um de nós. Eu espero que teu coração esteja aberto e por isso gostaria de fazer uma pequena oração, porque abrimos a palavra de Deus. Então, fechemos os nossos olhos, abrimos a palavra e o coração para que ela penetre, né, dentro do nosso ser e o Espírito Santo faça morada neste templo, que é o teu e o meu corpo. Portanto, vamos fazer uma pequena oração aqui. Querido Deus que estás no céu, Senhor Jesus, à destra do Pai, nosso intercessor, nosso Salvador, nosso Senhor, e Espírito Santo, o Deus presente, venha habitar no coração de cada um dos teus filhos que neste momento estão aqui e também aqueles que, por algum motivo, vão assistir somente mais tarde. Que esta mensagem seja levada aos quatro cantos deste mundo e que nossa vida seja de fato transformada a cada momento que abrimos a tua palavra. Pedimos tua unção, as tuas bênçãos e o nosso eu, meu eu de modo especial, desapareça e Cristo resplandeça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Estamos aqui. Tive algum problema no meu computador para abrir o Zoom no computador. Mas estamos aqui, eu também aqui, ó, Sala 57, estamos aí, joinha, não esqueça do seu joinha lá no. Eu geralmente assisto pelo YouTube e sempre contribuo lá com o meu joinha também, e é importante, como sempre, o pastor Wagner, entre outros, frisam aqui, para que isso se expanda e a plataforma reconheça a importância desses momentos, né? Nós não temos dúvida nenhuma da importância. Agora, quero trazer aqui com os irmãos, que antes que tudo, eu acho que sempre um sermão que vou conduzir quando nos convidam aí nas igrejas, primeiro tem que ser para mim, né? Então, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus trouxe para minha pessoa. E eu me fiz uma pergunta lendo o Salmo 90, verso 12. Gostaria, se você está com a sua Bíblia aí, eu não consigo, não estou vendo aqui a galera aqui, por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Gostaria agora sim. Quem puder aí, pessoal, Messias, de Passos. Aliás, quero mandar um abraço aqui a todos. É o pastor Ideraldo, meu grande amigo, Adevaldo e tantos outros pastores, Fernando, Solange aí, esse pessoal, essa galera toda aí, maravilha. Vamos à palavra de Deus aqui. Nossa gratidão, né, por estar aqui junto com vocês. Salmo 90, verso 12, diz assim, numa das versões, eu até estou com duas Bíblias aqui, mas vou ler aqui. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Bom, eu fico a me perguntar se isso está relacionado com como eu estou usando o meu tempo. Isso me reporta a pensar que quando o salmista diz, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, eu acho que nós temos que ir para esse caminho de entender, será que eu estou fazendo bom uso do meu tempo precioso, que é talvez o mais valioso que nós temos em dado momento, é o tempo que Deus nos dá. O que você tem feito com o teu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? E como nós estamos usando. Mas uma outra situação que ocorre aqui é que o salmista está dizendo que é importante para nós entender o pouco tempo que temos, mas
Para um fim aqui também apresenta o verso, para que tenhamos um coração sábio. E aí eu me perguntei de novo quando li esse texto, vem cá, eu quero que Deus me apresenta o tempo que ainda me resta, mas o tempo é para que eu alcance um coração sábio. E aí eu me perguntei, meu coração tem sido sábio? Será que o meu coração realmente está dotado, minha mente, de sabedoria? Qual é a importância de usar o nosso tempo com sabedoria, né? Vamos juntando isso. E que tipo de sabedoria é essa que Deus quer conceder ao nosso coração? Então, também fiquei me perguntando aonde essa sabedoria vai me levar. Eu quero trazer, assim, conduzir aqui essa mensagem de maneira que os irmãos acompanhem essa caminhada para onde essa sabedoria vai nos levar e que dentro desse contexto todo existe uma promessa. Então, é importantíssimo que a gente compreenda aqui e como eu preciso alcançar essa sabedoria. Então, para alcançar essa sabedoria, inicialmente aqui, eu gostaria de perguntar como está a sua fé, como está a minha fé. Será que eu creio realmente nas promessas ou na promessa da palavra de Deus? Porque crer, eu esse dia até estou montando um sermão ali que o título Você é crente ou você é cristão? Né? Porque eu posso ser um crente e não ser um cristão? Eu acredito que sim, né? A Bíblia me apresenta a ideia de que até os demônios creem, estremecem, mas não obedecem, então nós temos aqui até a ideia de que os demônios são crentes, eles acreditam. Para que eu seja um crente, basta eu acreditar. Se eu for até um bar, tiver alguma porção de bêbados ali, eu digo, você acredita em Deus, é capaz de camarada, já vi isso, né? Fazer o sinal da cruz, que acredita, enfim. Então, esse é um crente, talvez, né? E posso crer em outras coisas também, mas ser um cristão, e a palavra cristão deriva de seguidores de Cristo, aí nós já temos uma outra configuração. Então, eu me pergunto, como está a minha fé? Será que eu creio realmente, né, na promessa de Deus? Creio em que onde está a nossa crença? Ela vai nos levar aonde até que se cumpra o tempo que nós acreditamos aqui? E eu vou convidar você para ir lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tem que usar, eu preciso usar bem o meu tempo aqui na sala, porque ele é um tempo restrito, né? Então vamos usufruir, inclusive, do texto para que a gente possa usar bem aqui o tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos chegar ao pensamento que a Bíblia traz no verso 17, para quem quiser acompanhar aí, né? No verso, capítulo 15 e o verso 17. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. E no verso 19 diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança está restrita a isso aqui, eu tinha acabado de falar com o pastor Wagner numa matemática que eu penso que é bem simples, né? Mas que nem sempre é fácil as pessoas entenderem isso. E parece que nós estamos tão acostumados a viver esse mundo que eu acredito que tem gente que pensa que a eternidade é aqui e vai desse jeito, vai viver uma vida que não vai morrer, que não vai passar por tribulações, por problemas, sempre em busca de uma vida, vamos dizer, deitado na rede, uma vida regalada. E eu acredito que as tribulações, que é um instrumento que Deus usa, né, com sua permissão para trabalhar a nossa fé, para provar às vezes a gente, e inclusive para o crescimento da nossa fé, para nos ensinar muitas coisas, haja vista que a palavra de Deus ela vem para instruir, para corrigir. Então, nós temos tantas situações que acontecem na nossa vida, e se o nosso foco estiver na promessa, que eu quero que vocês
a gente pense sempre aqui na promessa vindoura, né? Porque Paulo aqui diz nesse verso, no verso 19, que se a nossa esperança se resume apenas nessa vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Então, trocar, não sei se você concorda comigo, mas trocar. Nós temos uma média de vida do brasileiro aí, 76, 77 anos hoje. No ano passado, eu pesquisei essa média do ano passado, uma média de vida. Então, quando muito 80 anos, será que não valeria a pena eu trocar 80 anos, ainda que fosse com dificuldades por uma eternidade? Isso seria o maior, e deve ser, pelo menos para mim, o melhor negócio da minha vida. Então, cada vez que surge uma dificuldade na vida, eu não sei que dificuldade os irmãos que estão aqui na sala 57 passam, tenho certeza que passam, né? Se não passaram, fique tranquilo, vão passar. Então, se cada dificuldade que a gente tiver aqui, a gente pensar em desistir, a gente precisa lembrar disso. Nós estamos aqui de passagem, peregrinos, a palavra vai dizer para nós. Então, nós estamos aqui, vamos trocar, ainda que seja com muita dificuldade, mas vale a pena eu perseverar e ter paciência. E esses frutos só podem advir na nossa vida pela presença contínua do Espírito Santo, que é o que a gente faz todas as manhãs aqui. E por que isso? Porque todos os dias, cada dia, basta o seu mal, diz a palavra. Então, nós estamos num processo aqui e precisamos crer. E eu trouxe a ressurreição, um verso que fala sobre se Cristo não for ressuscitado, a nossa fé é vã, ou o que vocês têm como fé é uma ilusão, então nós vamos ficar perdidos em nossos pecados, porque justo nesse momento em que se passou aqui o domingo de Páscoa, em que se fala da ressurreição de Cristo, né, coincidindo ali com a Páscoa, que era uma festa judaica ali desde o Egito, mas o fato é que a ressurreição de Cristo nos outorgou a promessa, e essa promessa é maravilhosa. Eu preciso prestar atenção o que eu estou fazendo com o meu tempo para alcançar essa promessa. Nós vamos chegar um dia em algum lugar com a nossa fé exercida ou exercitada diariamente. Nossa vida após nos tornarmos cristãos, e não somente crente, eu tenho que ser cristão e crente. Agora, só crente não dá certo. Então, nós vamos conduzindo aqui, a mensagem vai nos carregando para onde nós vamos chegar, baseado nessa promessa e aproveitando o tempo e pedindo esse coração sábio. E aí eu convido os irmãos para ir a Hebreus. Vamos aqui navegar nas águas bíblicas aqui. E aí eu convido os irmãos para virem aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Bom, o Hebreus capítulo 11, todo mundo conhece, sabe, que se trata dos heróis da fé, né? Então nós temos ali um relato de várias situações que fortalecem, mostram as pessoas que passaram pelas dificuldades. E ali, no capítulo 11, do verso 15 e 16, a gente pode ler o seguinte, vou ler aqui, 15 e 16. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. E o verso 16 diz o seguinte: mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Veja, as pessoas que, naquela época, as pessoas que exercitavam essa fé na salvação, na promessa, que promessa era essa? Era a promessa de uma pátria melhor, uma pátria celestial. Então, eles não estavam ali, eles teriam oportunidade de voltar, assim como eu e você, e eu quero frisar isso, temos oportunidades e surgem muitas oportunidades de a gente voltar à velha vida até mesmo. Isso seria muito triste, mas eu acredito que talvez algumas pessoas já tiveram essa experiência, pessoas que estão aqui na sala já tiveram a experiência de voltar à velha vida e ter que todo o sofrimento
ter que reconhecer que somente no caminho estreito, quem sabe, somente com Cristo e a presença poderosa do Espírito Santo é que nós vamos conseguir nos mantermos firmes no caminho que está proposto para cada eleito, né, que a Bíblia apresenta aqui nós como um povo eleito. Então nós temos um lugar preparado. Prova disso está lá em João 14. E João 14 vai falar de um lugar, né? Desde o Evangelho aqui, né, a gente já pulou, já foi lá para Hebreus, agora nós voltamos aqui para João 14. E João 14 vai dizer o quê? Que Deus tem um lugar preparado para nós. 14, verso 2 e 3. João, o Evangelho de João, a palavra de Deus, diz o seguinte. Perdão, falou aqui. 14, verso 3. Diz o seguinte, 2 e 3. Na casa de meu pai, todo mundo conhece o verso, há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for, Jesus já foi ou não foi? Jesus já foi preparar. Jesus já está lá ajeitando o meu e o teu lar celestial que nós teremos lá no céu. Que maravilha isso! E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Então, já que nós chegaremos com um coração sábio, usando bem o nosso tempo, como iniciamos aqui falando lá do Salmo, e fica latente na nossa mente o que eu estou fazendo com o meu tempo cada dia que eu acordo. Uma coisa é certa, você que participa aqui na sala 57 está usando muito bem o seu tempo, porque aqui nós estamos nesse ambiente maravilhoso, né? nessa escola, né? Podemos dizer isso, né? Tem um corpo docente maravilhoso, temos o diretor, o pastor Wagner, temos professores inúmeros aqui, pastores aqui que temos aqui, que vou citar todos, correndo o risco de esquecer de algum, os moderadores, Leila, nossa querida Leila aqui, entre outros, representando alguns mais aqui, o Rogério, o Wellington, pessoas importantíssimas que fazem parte desse corpo docente que nos ajuda todas as manhãs a botar a carga no lugar aqui e colocar as prioridades que nós precisamos para enfrentar os dias maus que vêm pela frente. Então, nós estamos nessa condição, mas nós estamos aqui com os pés na terra, mas com a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco tem que estar na promessa dessa vida vindoura. E lá em 1 Pedro, eu estou pulando aqui porque é importante, aqui são textos que vão configurando esse quebra-cabeça aqui e nos mostrando como a palavra de Deus é fantástica para nos levar ao entendimento do que Deus quer, do propósito que Deus tem na nossa vida, né? Em 1 Pedro, no capítulo 1, eu vou ler o verso 3 aqui, porque como é que eu devo caminhar, entendendo que o meu tempo tem que ser aprimorado e eu tenho que ter um coração sábio para continuar essa jornada cristã na minha vida aqui, eu fui chamado para exercer um papel fundamental para conduzir outros à salvação, apontar o caminho correto para as pessoas. O verso 3, 1 Pedro diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Cristo. Voltando aqui, né? A ressurreição que nós celebramos aí no domingo de Páscoa, dentre os mortos. No verso 4, fala de uma herança, para uma herança incorruptível. Ei, é para lá que Deus quer que eu e você trilhemos. É neste caminho que está reservado aonde? Nos céus, para vós outros, para você, da sala 57, para mim. E depois, se você quiser dar uma estendida, você lê o primeiro capítulo de Pedro, aí, de 3 a 15, vai falar deste caminho de santidade, né, que nós precisamos trilhar, porque essa é a direção certa. Este é um coração sábio, que trilha o caminho da santidade.
O verso 15, para a gente só concluir assim, Pedro aqui, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, uma chamada para o povo de Deus que cuida bem do seu tempo e do seu templo também, né? Poderíamos dizer aqui, mas que cuida bem do seu tempo para buscar alcançar um coração sábio segundo o propósito de Deus, ele ele tem que ter um procedimento, precisa ter um procedimento, ele precisa ter um jeito, como o pastor Wagner bem diz aqui, para fazer certo tem que ser do jeito certo. E agora nós pulamos lá para Romanos 12, e aí nós vamos entendendo aí aos poucos aqui esse quebra-cabeça. Espero que você esteja com o coração aberto, concentrado na palavra de Deus. Romanos 12, verso 2, me diz o seguinte: e não vos conformeis. Espera aí. Não, eu vou ler duas versões aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Veja que aqui nessa versão, transformai-vos, ele não tá, a Bíblia não está dizendo que alguém vai me transformar, a Bíblia está dizendo que eu preciso me transformar. Obviamente com auxílio do Espírito Santo, mas de que forma eu tenho que ter essa transformação? Se você ainda não experimentou isso, porque aqui há um convite nesse verso, pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. Veja que você precisa experimentar isso. Um dia eu resisti muito, porque durante muito tempo a minha mãe dizia: vamos comigo à igreja, vamos, vamos orar, vamos sempre tentando me conduzir os caminhos corretos de Deus, e eu fugia como quem foge da cruz, dava sempre eu me escondia, chegava a vez de eu até dizer para ela, para não desagradar minha mãe, que tudo bem, eu vou estar lá naquele lugar, se ela passa lá e me pega que eu vou junto. Aí quando ela apontava na esquina, eu entrava para dentro de uma casa ali, de uns amigos, e me escondia da minha mãe. Igual quando depois que ela passar, avisava aí dos amigos, depois que ela passar, me avisa. E eu fugia disso. Por quê? Porque eu não estava disposto e nem queria experimentar. Experimentar o quê? Qual era a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Ah, quem dera se eu soubesse isso. Antes eu já tinha experimentado há muito tempo, porque foi ela quem transformou a minha vida. Então, essa transformação começa primeiro pela nossa renovação. Se você ainda não renovou sua mente, está com pensamentos, eu não sei quem é na sala que está chegando agora, ou quem ainda é bebê aqui na sala, mas se você ainda não experimentou a boa e perfeita vontade de Deus, deixe o Espírito Santo transformar a vossa mente. Permita que o Espírito Santo faça morada no teu coração para que você experimente. Eis aí a sabedoria divina. Um coração sábio, ele vai seguir o modelo correto, o modelo que Cristo, que Deus tem para cada um de nós, para a humanidade. Na verdade, Deus quer salvar a todos, a Bíblia deixa claro isso. Então, sabedoria, eu poderia aqui dizer, enfatizar, que é sinônimo de mudança de mente, de transformação, de mudança mental, de virar a chave. E às vezes a gente entra num turbilhão em vícios e hábitos que vão nos conduzindo para o buraco. E nós precisamos urgentemente que alguma coisa aconteça para que isso se transforme na nossa vida, isso mude, nos redirecione para um caminho correto. E Romanos, no mesmo capítulo, no verso 11, Romanos 12, verso 11 e verso 13, do 11 ao 13, dá uma sugestão de como a gente deve trilhar este caminho com sabedoria e usar melhor o nosso tempo. Vou ler aqui nessa outra versão que eu tenho. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. O que nós descobrimos até aqui? E nós vamos passar por dificuldades, mas que Deus tem uma proposta para que a gente experimente como enfrentar mais do que
sair do sofrimento, e eu diria que Jesus, assistindo aqui a nossa Semana Santa, inclusive tivemos aqui com o pastor da Novo Tempo, pastor Rafael Rossi, assistindo aqui, houve uma citação que eu achei muito interessante, porque quando Jesus entra no barco, a pergunta é, Jesus manda que entrasse no barco para atravessar o lago, para que viesse quando atravessar aquela tempestade. Será que Jesus não sabia que viria uma tempestade? Será que ele não tinha esse conhecimento? Acreditamos que sim, né? Mas se Jesus não quisesse ensinar alguma coisa aos seus discípulos, ele poderia ter dito: ó, pode entrar no barco que vocês vão lá, eu vou ficar aqui na margem aqui, porque eu não vou entrar nessa tempestade aí, não. Deixar vocês aí se lascarem. Mas Jesus entra junto no barco. E isso nos dá uma grande lição. E porque Jesus, provavelmente, sabendo que haveria uma tempestade, então ele participa da tribulação junto com os discípulos. E aí os discípulos ficam apavorados a ponto de Jesus, né? Jesus ali dormindo, tranquilo. Você consegue ficar tranquilo em meio às tempestades? Se você ainda não consegue, eu vou dizer uma coisa para você: Jesus tem que estar no teu barco. Porque com Jesus no barco, Jesus olha para a tempestade, vai chegar um momento que ele vai dizer: ei, deu, parou, porque Jesus, até o mar e os ventos obedecem a Jesus. Então nós precisamos entender, e aí está uma grande lição que ele nos deixa com isso. Aí são as boas e agradáveis lições, talvez, que nós podemos extrair aqui de seguir o líder, né? Jesus é o líder. Agora, qual é a vida que está proposta para cada um de nós, considerando bom uso do tempo, transformação da nossa mente nessa caminhada, né, que temos aqui, estamos de passagem. Será que é fácil atravessar essas tempestades dessa vida? Claro que não. Não é fácil. E Deus está no controle. Veja que Mateus, depois se você quiser ler, Mateus 24, 22, diz que se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Situação interessante para nós que nos preocupamos com o tempo, né? Então, Hebreus, agora nós vamos indo para o encerramento aqui, eu quero que os irmãos acompanhem esse raciocínio, que é bem importante de a gente entender. Ora, lá em Hebreus 11, 39 e 40, diz o seguinte: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eu estou aqui falando de uma promessa maravilhosa que virá. Nós estamos aqui como peregrinos, somos de passagem. Será que você já entendeu que isso aqui, quando falamos ali atrás em Coríntios, 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança se resume unicamente a essa vida, somos os mais infelizes? Será que você entendeu que a nossa esperança não pode estar resumida a essa vida de sofrimento? E 80 anos de sofrimento ainda assim vale a pena perto de uma eternidade? Veja o tempo, o propósito, a promessa. Então nós temos aqui estes que morreram, eles morreram. Nós podemos olhar para Moisés, olhando para Jesus mostrando ali a Canaã e dizendo: só que tu não vai entrar. Morreu sem entrar na promessa terrena. Agora a nossa promessa é de uma pátria superior, como diz Hebreus. É de uma pátria superior. Nós lemos lá atrás Hebreus falando de uma pátria superior. Então, essas pessoas que morreram, eles morreram sem, contudo, receberem a promessa, diz a palavra. Por haver Deus provido o quê? Segue nos versos 39 e 40 ali, coisa superior a nosso respeito. Deus está falando de quem? Eu quero dizer para os irmãos que eu acredito que Deus está falando de mim e de você que está aqui na sala hoje. Deus, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles quem? Aqueles que não receberam a promessa, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu vou dar um exemplo aqui. Talvez você conheça
o revezamento 4x100, já viu atletismo aí, né? Olimpíadas, e tem aquele revezamento em que o indivíduo passa o bastão para o outro. Você sabe, você lembra? Conhece isso? Conhece Messias? Conhece aí? Solange? Então a gente assim passa o bastão. E eu imagino que essas pessoas que passaram o bastão é uma equipe, né, de 4 pessoas. E quem vai passando o bastão fica ali na expectativa que o terceiro corra até entregar para o segundo, aí se junta com que, o primeiro que saiu, aí vai para o terceiro, né? O segundo daí se junta, vai para o terceiro se junta, aí os três entregaram para o último na expectativa e na torcida de que aquele o último da equipe chegue primeiro lá. Há uma corrida e o nosso tempo precisa ser entendido também dentro desse aspecto. E não é à toa que Paulo fala inúmeras vezes sobre uma corrida, sobre um exercício para alcançar um pódio, para alcançar uma vitória. Há uma corrida aqui. Agora, nós temos, se a gente for dentro do contexto profético nos dias de hoje, nós ou aqueles que estudam, se você não estuda o contexto profético do que nós estamos vivendo nesses dias, não há dúvida para quem estuda que nós estamos vivendo o tempo do fim, o fim do tempo do fim. E nós estamos nas unhas da estátua de Nabucodonosor. Não estamos nem nos dedos, nós estamos nas unhas, e as unhas cresceram, estamos na pontinha. Jesus está ali na esquina, como já vi um pastor falando aqui. Jesus está ali na esquina para voltar. E por outras situações, Jesus pode voltar hoje para mim e para você. Mais incrível é isso. Então, isso me faz muito mais pensar que como estou usando essa preciosidade do tempo, esse presente que Deus me deu, que é o tempo. De que forma estou utilizando isso? Será que estou indo por um caminho onde eu preciso me consagrar, eu preciso modificar alguma coisa, eu preciso transformar a minha mente, eu preciso transformar a minha vida pela renovação da minha mente? Ei, talvez hoje você precise entender melhor isso, que é necessário uma mudança, uma transformação da nossa mente. Aqueles que já estão no caminho e estão mudando precisam conservar, precisam perseverar e ter paciência, porque do nada, você há de convir comigo, cai um problemão de paraquedas no seu colo. Do nada. E aí, você faz o que com isso? Como você está com o teu coração para entender que a tribulação pode produzir algo de bom? Porque a nossa vida não é só isso aqui. Se fosse só isso aqui, nós estaríamos perdidos. Então, por haver Deus provido coisa superior. Agora, quando eu falo do revezamento 4x100, eu penso assim, acompanha comigo esse raciocínio, eu penso, se esses morreram e não obtiveram, se eles pudessem, né? A gente sabe que estão no pó da terra, mas se eles pudessem ali olhar e conseguir ver o futuro, eles estariam torcendo, porque nós somos o último que estamos com o bastão na mão. Deu para entender? Eu e você somos os últimos que estamos com esse bastão agora, estão torcendo, porque sem nós eles não vão ressuscitar lá, porque nós temos que concluir a obra. Nós precisamos correr, aproveitando melhor o tempo, nos consagrando para chegar na reta final, chegar no ponto de chegada e subir o pódio e receber o que Deus tem prometido, a grande promessa, uma pátria superior dos hebreus. Então, nós precisamos entender isso. Você tem feito sua parte nesse processo da sua salvação e da salvação de outros? Fica a pergunta aqui para o seu coração. Será que você tem feito sua parte? Eu quero dizer uma coisa: tem pessoas que acordam, eu não sei se você, provavelmente em algum momento, você já acordou mal-humorado, né? Já acordou aí azedo, diz gaúcho, tem um monte de expressão. Mas às vezes não foi dormir muito bem ou não dormiu muito bem, aí acorda chutando a canela dos outros. Não sei se você, mas eu acho que todo mundo em algum momento passa por essa situação. Por que você acorda assim se você tem um Deus e tem uma promessa? Será que a gente esquece da promessa? Será que a gente consegue acordar lembrando
E é um trabalho e uma função, por isso que por onde eu vou, eu digo, rapaz, eu não sei, eu tenho um sentimento de quando eu oferto a sala 57, quando eu vou, eu não posso deixar a sala 57, não sai de mim mais. Glória a Deus por isso, porque isso eu acho que de muitos aqui, a gente até pode sair da sala, mas parece que a sala não vai sair mais da gente. Né? A gente sai da sala aqui 7, 8, 9 horas da manhã, mas a sala parece estar dentro da gente. Então, eu não sei você, mas às vezes quando você tem isso, vê esse movimento como algo muito positivo, algo que realmente te ajuda na tua transformação, faz com que tu entenda os processos, porque é isso aqui que acontece na sala aqui, é algo fantástico. Eu não sei, existem outros movimentos, mas eu creio que esse movimento foi erigido para o tempo do fim. É porque nós precisamos entender alguma coisa antes de ir nos preparar para receber a grande e última chuva serôdia. Então, nós precisamos estar aqui fortalecendo a nossa parte espiritual, pois aí no testemunho a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho que a gente está querendo desenvolver, já está quase tudo pronto, faltando alguns detalhes, mas que tem como objetivo também ajudar as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida. Então, não sei você, mas agora vamos pensar que a pessoa acorda todo dia azeda, mal-humorada. Salvo aqui, e eu gosto de frisar isso, que eu acho que isso é interessante e é inteligente. Pessoas, às vezes, têm transtornos. Transtornos ocasionados, do nada uma pessoa pode entrar em depressão, e isso não é frescura. Antigamente a gente tinha uma doença lá, dizia que o cara era débil mental. Eu era criança e não tinha esse mundo de nome, é transtorno, é bipolar. Hoje eu trato pessoas, a gente lida com muita gente, é transtorno que não acaba mais. Transtorno de ansiedade, de pânico, bipolaridade, é uma confusão. Nós temos aí psicólogos na sala aí que podem, daqui a pouco, identificar bem essas coisas com mais propriedade. Mas nós temos esses transtornos, e aí, às vezes, os transtornos impedem as pessoas de compreenderem, talvez até a própria palavra de Deus. Eu quero dizer que se alguém aqui atravessa dificuldades na compreensão das coisas, busquem a Deus e busquem também uma ajuda profissional para que aquilo, Deus não vai julgar ninguém sem considerar o conhecimento que as pessoas têm e as limitações que as pessoas têm. Então, às vezes, a gente pode falar alguma coisa aqui que não fica bem compreendida, eu ou qualquer outro pregador aqui, mas Deus vai considerar a luz que nós carregamos conosco. Isso vai ser o suficiente para a gente herdar a pátria superior. Mas se você não tem transtorno, mas acorda azedo, eu vou te fazer uma proposta. Eu hoje falasse para você que eu vou depositar 1 milhão na sua conta amanhã de manhã, como é que você acordaria? Você já viu uma ilustração dessa? Eu vi gente já sorrindo aqui, digo, cara, 1 milhão, rapaz, 1 milhão poderia resolver muita coisa, né? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou depositar 5 milhões, tá bom assim? Já tem gente que já riu melhor. Pois é, só que tem um detalhe. Ou você recebe, você tem que escolher, você recebe os 5 milhões ou você acorda. O que você escolheria? Hã? Escolheria acordar? Pois é, então você está me dizendo que acordar vale mais do que 5 milhões, certo? Meu raciocínio? Então, se acordar vale mais que 5 milhões, por que a gente acorda triste e azedo? Se eu tenho uma fortuna na minha conta, que é acordar, ter a vida que Deus nos concede a cada dia. Então, por favor, amanhã de manhã acorde com alegria no coração que você tem, a maior de todas as fortunas, que é a promessa de Deus de vida eterna. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Agora, que tempo nós temos ainda para a gente ir fechando aqui? Qual é o tempo que nos resta ainda? Salmo 39, verso 4. Vamos bater lá no Salmo de novo, agora um outro Salmo.
Salmo 39, verso 4. Acompanha aí na palavra de Deus, que é ela quem está falando aqui. A voz é do Palharini, mas a palavra é de Deus. Salmo 39, verso 4. Vamos para lá, vamos lá. Vou ler numa das versões que eu tenho aqui. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Olha o questionamento do salmista aqui, né? Davi. Quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Aqui aparece um incômodo na pessoa do salmista em querer saber o fim das coisas. Quanto tempo ainda eu tenho para viver? E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que nos acompanha aqui na sala. Quanto tempo falta para Jesus voltar para você individualmente? Eu poderia dizer que coletivamente, e quem estuda profecia e for para o contexto profético, a gente vai dizer o seguinte: falta muito pouco. Concorda? Estamos juntos? Falta muito pouco. As profecias estão se cumprindo velozmente, coletivamente. Falta muito pouco. Individualmente, a gente até pode pensar assim: se eu morrer hoje, pronto, Jesus voltou para mim de um jeito ou de outro, ou na primeira ressurreição ou na segunda. Espero que seja na primeira, todos aqui. Mas aí nós temos a volta de Jesus se eu morrer hoje. Não há mais nada debaixo da terra, não há mais planos. Eclesiastes deixa bem claro que a morte, o sopro de vida volta para Deus e o corpo volta para o pó da terra. Não há mais pensamento, não há sonho. Mas deixa eu fazer você refletir no que eu pensei. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Considerando uma média de vida de 76 anos brasileira, aqui eu estou falando aqui para brasileiro, mas devo estar falando para outras pessoas também. Mas considerando, aí eu vou ter que falar em línguas aqui, né? Pedir unção do Espírito Santo se tiver algum estrangeiro aqui, mas que o Espírito Santo conduz aí para que se entenda. Se a média de vida para mim, eu estou com 50, vou revelar minha idade aqui, né? Sou bem novinho, estou com 20 já. Então, se a média de vida do brasileiro está em torno, pelo menos o que eu peguei assim hoje aqui, para entender, 76, alguma coisa, vamos botar 80 anos a média de vida, eu só tenho uma vida para Jesus voltar. Eu só tenho 80 anos e Jesus volta para mim, porque eu não vou viver mais que isso. Eu diria até que vou viver até menos, dada a circunstância da minha vida pregressa e tudo que eu fiz de errado no passado e na juventude, então eu já estou no tempo de desconto aqui que Deus tem me dado. E por isso eu valorizo. Eu até costumo dizer que a minha respiração, eu respiro um ar que é diferente de muita gente, porque eu sei de onde é que eu saí, de onde Deus me tirou. Sei você, mas eu sei bem de onde foi que ele me arrancou do buraco. Aí eu fico pensando, se a média é 80 e eu estou com 57, fazer 57 em agosto, então eu só tenho mais quantos anos? 23. Então eu diria que Jesus está a 23 anos só de distância para voltar para mim. Dá para entender essa matemática? Eu não sei se tem alguém aqui com 80 na sala, porque daí já estourou o tempo. Aí já está na misericórdia. Então, eu não sei a sua idade, mas é importante a gente, por isso que eu quero conduzir você a pensar no tempo que nos resta. E essa é a pergunta intrigante do salmista: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida, quando é que eu vou morrer? Então, você tem feito bom uso do seu tempo? Você tem cuidado para que esse tempo seja de fato usado para a honra e para a glória de Deus? Isso é uma coisa que eu tenho que me perguntar todos os dias. E às vezes, no meio do caminho, se eu esquecer de alguma coisa, o Espírito Santo tem que sussurrar no meu ouvido. Por isso a importância do batismo diário do Espírito Santo. Vai dizer: ei, palharinho, não é por aí não. Ei, tá pensando errado.
É isso aí, não é a minha vontade, não, porque eu preciso ter coração sábio para entender qual a boa, agradável vontade. Experimenteis essa vontade. E como é bom a gente experimentar a vontade de Deus depois que a tribulação passa e você olha e diz: passou. Jesus estava comigo no barco, passou. O Espírito Santo me conduziu. Então, a pergunta é: quanto tempo falta para você? Sabe por quê? Porque Apocalipse 22:7 diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Feliz. É feliz. Paulo, na sua trajetória, passou todas as tribulações também. Talvez Paulo seja um ícone aqui no Novo Testamento de uma espécie de Cristo. E eu e você devemos ser. Paulo passa por situações a ponto de dizer: miserável homem que sou, o que devo fazer não faço, o que não devo, este faço. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Parece que Paulo tinha conflito também, como nós, né? Mas daí você vai acompanhando a história de Paulo, e Paulo vai dizer: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ei, você já aprendeu a ser feliz, estar contente? E tendes o que de comer, de vestir, estejais contente. Olha a caminhada, até que Paulo vai indo, e aí lá no fim ele diz o quê? Já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Quando Paulo está nesse estágio de maturação, né, de amadurecimento espiritual, não sei qual é o seu nível de amadurecimento espiritual, mas nós devemos perseguir, com a ajuda do Espírito Santo, cada vez pular, mudar de nível espiritual, buscando cada vez mais esse entendimento pela renovação da nossa mente, para essa transformação, para que a gente possa chegar lá no fim da carreira e dizer: olha, pode cortar até meu pescoço, como aconteceu com Paulo e outros, está tudo certo, porque a minha pátria superior está garantida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Assim que eu e você temos que dizer, porque são felizes aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Qual é a tua decisão nessa hora? Sair desse ambiente aqui da palavra de Deus, e aí vou até mais longe, sair da sala hoje, da presença de Deus, o Todo-Poderoso, do mesmo jeito que você entrou aqui hoje de manhã. Não sei se tem alguém que entrou hoje, mas hoje Deus está batendo a sua porta. Quando a palavra lá em Apocalipse diz que Jesus, eis que estou à porta e bato, isso é bom ou ruim? O que você acha? É bom ou ruim? Alguém pode dizer que é bom, né? Mas alguém pode dizer que é ruim, porque se Jesus está batendo a porta, ele já era para ter entrado há muito tempo. Não era nem para Jesus estar batendo a porta, é para dizer: ei, a porta está aberta, entre, né? Então poderíamos dizer que é bom e ruim ao mesmo tempo, aqui, se é que dá para dizer dessa forma. Mas Jesus está nos chamando para caminhar com Ele, e o Espírito Santo é o nosso guia, é o guia que nos vai conduzir até essa maravilhosa promessa. Isso é fantástico, deve ser fantástico na tua vida, porque você tem a garantia que lá na frente, ainda que você sofra todos os revés dessa vida, você tem uma garantia da herança, por herança, da vida eterna em Cristo Jesus. Então você está disposto a deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida pela renovação da sua mente? Essa é a pergunta derradeira que eu gostaria de deixar aqui. Qual a sua decisão nesse tempo que nós estivemos aqui estudando a palavra? Sair daqui e da presença do Espírito Santo, sair daqui do ambiente da sala do jeito que você entrou, ou disposto a usar melhor o seu tempo, buscar com sabedoria e deixar que o Espírito Santo transforme para que você tenha a experiência boa e agradável que Deus quer fazer na tua vida. Eis o convite, essa é a minha oração. Eu faço todos os dias aqui por todos, meu pai de guerra. Isso tem sido fantástico na minha e tenho certeza na vida de muitos aqui. Mudou a rotina, mudou,
o jeito de viver, Sala 57 na veia. Claro, Espírito Santo comandando tudo isso, como o pastor Wagner disse, e se precisar quebrar tudo na minha vida, que ele quebre, mas que ele me ajude na transformação que eu preciso para um dia adentrar os portais da Canaã Celestial. Amém? Eu não sei se eu posso orar já aqui, pastor, quem é que está no comando, mas vou convidar você, então, a curvar a sua fronte e vamos orar aqui ao nosso Deus. Querido Pai, Todo-Poderoso Deus que estás nos céus, temos uma promessa maravilhosa e nesta manhã o Senhor nos mostrou aqui que precisamos cuidar do tempo, essa preciosidade que o Senhor nos dá, como estamos caminhando nessa trajetória, nesse deserto chamado Terra, que é a nossa prova, é o nosso teste, é o nosso vestibular para entrarmos no céu. E nós precisamos, Senhor, desesperadamente, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo a cada dia, nos ajude para que a nossa mente possa ser renovada, transformada, para entendermos com sabedoria aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. E de modo especial que a nossa caminhada seja luz no caminho das pessoas, que possamos ser seguidores de Cristo, apontando sempre o caminho para que mais pessoas possam ser salvas. E eu quero muito entrar no céu, mas não quero entrar no céu sem todas essas pessoas que estão aqui, essa grande família chamada Sala 56. Abençoe o nosso restante da programação, que faça presente Espírito Santo e derrame tuas bênçãos sobre o teu povo, as enfermidades, nas dificuldades, se mostre presente e ajude para que nós possamos perseverar e ter paciência até o dia final. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. É isso aí, garotinho. É isso aí. Quanto tempo de vida a gente tem mais, né? Essa conta, ela é interessante. Eu tenho feito essa conta com frequência. E aí, quando a gente entra na adolescência da velhice, essas coisas passam a ter um peso maior, né? Porque com 17 a gente entra na adolescência da vida. Com 50 a gente entra na adolescência da velhice. Lá, quando a gente está novinho, a gente pensa assim: o que que eu vou fazer? Né? Como é que eu tenho que escolher tudo que está pela frente? Com 54, 50, a gente já começa a pensar no que ficou para trás. A gente fala assim: rapaz, se eu não tivesse feito isso, e se eu tivesse. Então, o lugar nesse mundo aqui é o lugar de imprecisão, em que só pode haver descanso e paz se a gente tiver em Cristo, Palharinho. Amém. E, e E tem coisas que são valores que a gente vai vendo com a idade que o que a gente valorizava antes vai perdendo esse valor e nós vamos valorizando outras coisas através da maturidade, né, que a gente vai adquirindo, principalmente em relação às coisas do céu. Aí eu acredito que nós vamos a coisa vai se afunilando a ponto de a gente olhar e dizer o que era lucro para mim, como o Paulo diz agora, vira esterco, não tem mais valor. a isso damos o nome de experiência, Tudo bem, não é? Já já eu volto e essa conversa vai continuar no testemunho, viu? Vamos avançar? falou, tamo junto. Brigadaço. Deus te abençoe, viu? Já já eu volto contigo. Amém. Amém. Bom ou não, a reflexão, né? A vida é efêmera, irmãos. É um antagonismo muito grande, né? Quando a gente é novo, a gente nunca acha que vai envelhecer. E quando a gente envelhece, a gente percebe que é rápido demais. Não é assim? Quando você tem 20, 19, 18, 23, 24, 25, 30, tu acha que vai ser aquele menino, aquela menina o resto da vida. E que você vai protelando coisas, deixa para depois, não, as decisões tomadas. Parece que aquele negócio não vai passar nunca. Aí quando você chega com 54, 55, que tu começa a ver o fim no retrovisor,
Porque, como ele disse, se nós tivermos uma vida de 80 anos, são 20 e poucos anos que eu tenho só. E 20 e poucos anos passa muito rápido. Quando eu fui para fazer teologia, já tem depois 16, 17, 18, 19, 20, 21. Desde que eu saí para fazer teologia e me tornei pastor, já tem 21 anos. É, ó, muito rápido. Então, quando a gente faz 50, 54, 55, que a gente começa a olhar o fim da vida pelo retrovisor, a gente percebe que tudo isso é muito rápido. Então, no começo, a gente acha que nunca vai passar. E quando a gente toma uma certa idade, Lene, a gente percebe que é rápido demais. E o que que a gente está fazendo com essa fagulha de vida que a gente tem? Se a gente desse o grau de urgência que a vida tem, a gente daria valores a outras coisas. E não nos prenderíamos a certos detalhes da vida, certas dores que a vida traz, já que ela é tão curta, já que ela é tão curta, por que que eu vou gastar minha vida, que é tão curta, com dores que quando eu morrer não significam nada? O que que significam as dores que você sente hoje, emocionais, físicas, quando você morrer? Não significa nada. Então, por que ficar preso? Você só tem uma vida, filha, nesse mundo, claro, né? Só tem esse trecho de vida aqui. Claro que não vivemos por esta vida, vivemos pela vida eterna. Mas esse trecho aqui, nós somos chamados a ser uma bênção na vida das pessoas e viver em paz e feliz com Deus, até que Ele venha. E é ó, quando é novo, acha que não passa. Quando fica velho, nossa, como essas coisas são rápidas. E o que que você vai fazer com isso? Tá preso a quê? Tá preso a quê? Muito bom, né? Essas reflexões fazem a gente refletir mesmo. Que benção.